Vocês sabem como que tá a situação hoje desses grandes resorts do Nordeste? Eles estão perto da praia, têm acesso, vocês sabem como que é hoje a situação deles? Ou... Os resorts, a maioria é pedaria, porque os turistas É. não querem caminhar, Andar. eles querem ficar dentro. E o acesso é por dentro dos resorts ou você vem pelo lado, para quem não tá nesses Os hotéis? que eu conheço em Porto de Galinhas, Como que você funciona? tem acessos por dentro dos resorts. Você pode passar por Em dentro. Porto de Galinhas que eu conheço Tá. bem. O problema é onde você estacionar. Se você está de carro, como parar. Mas eu gostaria de pegar o gancho. A gente está falando da PEC, mas eu acho que esse seria um grande momento, já que ganhou uma proporção de discussão nacional, da gente passar a discutir como a gente vai preparar para os eventos climáticos. Como a gente vai preservar isso? Porque não adianta você construir num local, agora eu acho que a discussão já não é mais essa. Vou proibir você entrar na praia. Nós vamos ter praia até quando? É. Então eu acho que a gente o patamar de discussão já tinha que ir para outro nível. Essa PEC já... Mas as cidades litorâneas a gente corre o risco de o mar tomar os primeiros prédios da primeira Sim, linha Claro. Sim. Claro. E aí, como tá faz? muito próximo. Tá muito Existe alguma próximo. coisa tipo Veneza que fez uma barreira? Oi, vamos lá. Ela tá na tela? Vamos lá, tá na tela agora, por favor. Vamos lá. Tem muitas camadas que envolvem a questão da PEC dos terrenos de marinha, né? Tem a questão que leva à privatização, tem a questão do laudémio, tem uma discussão que se inicia muito rasa, né, no Congresso Nacional. Tem alguns pontos que eu considero fundamentais para a gente se aprofundar na discussão da PEC. E acho que um dos pontos principais é o contexto histórico do que a gente está discutindo aqui hoje. Bom, o laudémio é uma taxa histórica, né, que remonta ao período colonial. Atenção à palavra colonial. Né, quando a coroa portuguesa ela estabelece um sistema de cismarias que ele visava controlar e organizar a ocupação e uso do território. Ou seja, ele surge no momento em que não havia regramento ambiental para estas áreas. E ele permanece até hoje. Então, essas legislações ambientais, elas foram surgindo através do tempo, né, conforme foi se identificando que era necessário que tivesse lugares com linhas de preservação ou conservação, e por aí vai. Então, como foi já trazido de uma forma muito lúcida, né, pelos que me antecederam, nós temos muitas normas que hoje estão, de fato, obsoletas, como, por exemplo, a linha de pré-mar e costa, né, com as mudanças climáticas, com o aumento do nível do mar, essas linhas certamente já mudaram, né, e não faltaram relatos aqui pessoais de pessoas que visitaram uma praia, conheceram há tantos anos atrás, hoje ela é diferente. Então, acho que podemos partir, né, desse ponto, dessa concordância de que o mundo está mudando, o meio ambiente, a natureza está mudando, está tendo um aumento, sim, do nível do mar. Ok. A PEC, ela aparece, né, com a discussão dentro do Congresso sobre o pagamento de laudêmio, né, sendo colocado como uma taxa abusiva e tal, só que a discussão ela foi feita enquanto estava na Câmara de uma forma muito rasa, baseada apenas nisso, sem considerar os desdobramentos que podem vir da aprovação de uma PEC como essa. E aí eu gostaria de trazer o contexto, né, que a PEC surge. Hoje ela é conhecida como PEC 03, mas ela já teve um outro número, porque a casa iniciadora dela foi a Câmara dos Deputados. Isso há mais ou menos uns 2 anos atrás. Me corrija, vi que o professor Turra está conectado aqui agora, também me corrija se eu estiver errada. Mas acho que mais ou menos uns 2 anos atrás, essa PEC aparece na agenda do Congresso, e não por coincidência, também aparece na mesma ocasião um outro projeto de lei que transformava 10% de municípios litorâneos em áreas de interesse turístico, as famosas ETURs, e também, por coincidência, na mesma semana aparece a tal da PEC dos jogos de azar, né? Essa não avançou. Então, se começa a entender o que esse movimento tinha em comum, o que significava, né, todo esse material aparecendo, essas matérias aparecendo junto na mesma semana. E aí a gente não pode deixar de levar em conta que no Brasil nós temos contextos políticos que envolvem camadas sociais, que envolvem interesses de pessoas muito grandes, que envolvem muito dinheiro. Então, tudo isso aparece junto, né, num pacotão ali que a gente chamava de pacote de destruição, até na época a gente chamava de a boiada passa na praia.
Bom, a PEC avança igual um trator muito rapidamente na Câmara, ela é votada com todos os discursos dos parlamentares voltados para a questão do laudêmio, sem se levar em conta todos esses aspectos que foram trazidos pelos professores até agora e tantos outros. Chega ao Senado e ganha essa repercussão nacional em função do slogan privatização de praia. Bom, eu li o texto, acredito que todos que estão aqui leram o texto, e se você der um Ctrl F ali procurar, não existe essas palavras. A PEC irá privatizar as praias. Não existe. Só que a gente não pode viver numa ilha da fantasia, no país em que moramos, e acho que é o mesmo, eu moro no mesmo que os de vocês, que não vai haver interesse agindo junto dessa PEC. Então, acreditar que as fiscalizações serão suficientes, que a mudança de gestão para Estado, município ou particulares vai ser suficiente, é um equívoco para não chamar de ingenuidade. Porque, na prática, a gente sabe que já existem muitas praias privatizadas no Brasil. Inclusive, respondendo a sua pergunta, Vilela, em situações, por exemplo, de resorts, a praia, ela continua com a faixa de areia, ou deveria estar, pelo menos, com a faixa de areia livre. O problema é o impedimento de acesso a esse território. Então, não é que, de repente, vão construir muros nas praias. Isso não vai acontecer. O que acontece é o impedimento de se transitar por essa área. E aí, pessoas, em sua maioria, que vivem nessas áreas, que dependem, inclusive, dos ecossistemas locais para sua existência, passam a ser privadas de circular. A gente tem um caso, por exemplo, icônico, que é o condomínio de Laranjeiras, né, no litoral de São Paulo, em que foi construído um condomínio e populações caiçaras, pescadores artesanais não podem mais circular. Está tudo cercado por seguranças armados que impedem o trânsito daquelas pessoas que usavam esse caminho para ir trabalhar. Então, realmente, a praia, a areia, ela não vai ser privatizada. O que vai ser privatizado são as áreas ao redor. E essas, sim, impedem que o acesso à praia aconteça. E isso vai se desdobrando, e eu posso me aprofundar no decorrer da nossa conversa, em questões sociais seríssimas. Vide o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Né? Nós temos cidades inteiras varridas, arrasadas, porque as zonas de amortecimento não existem mais, as áreas ali de restinga não existem mais. Então, se há algum tipo de desmatamento, se há algum tipo de dano ambiental numa área em que pessoas viviam, usavam, né, para sua existência, o que existe naquela área, o recurso daquela área, ou usavam para viver no seu modo tradicional de vida, e elas são impedidas, a gente entra em questões sociais e criminosas que são muito sérias. Então, a gente tem que discutir, sim, a PEC com mais profundidade. Não dá para a gente achar que simplesmente uma troca de titularidade e a confiança de que a gestão em outros níveis vai funcionar, porque não vai. Se isso vai acontecer, então a gente precisa realmente fortalecer os instrumentos antes que essa mudança, que é tão radical, aconteça. Por exemplo, fortalecer a SPU, que a PEC prevê que em 3 anos ela tem que fazer toda essa troca de titularidade. E não há condição no Brasil para que essa troca aconteça, não nesse momento. Chamar o professor Turra, que acabou de estar conectado aí, se apresenta para o pessoal, dê suas credenciais e... Oi, pessoal. Que bacana. Nossa, essa discussão está muito boa, viu? E está no nível de profundidade excelente, né? Trazendo esclarecimentos aí. Eu sou Alexander Turra, eu sou biólogo, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordeno a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, lá na USP, na Universidade de São Paulo. E aí, né, eu tenho trabalhado, né, eu e o Felipe, a gente usou a PEC o ano passado como tema de aula, né, e a gente trouxe isso, né, para que os alunos pudessem estruturar argumentos e entender a questão do ponto de vista funcional, do ponto de vista de processos sociais e oceanográficos, né. E é muito interessante a gente ver, né, como que os argumentos vão para vários lados, né, mas eu acho que tem um argumento que é cabal, ele é mortal, né, que é a questão, a gente mais, né, o pior do que privatizar as praias é não ter praia. E todo o turismo de sol e praia que sustenta os municípios costeiros, os 274 municípios costeiros, 25% da população do Brasil, esse turismo vai para o beleléu, né? Vai para o espaço. Por quê? Porque é um turismo de sol e praia, tem que ter sol e tem que ter praia. Por que as praias vão sumir? Porque a gente já tem as praias sumindo. 40% das praias brasileiras estão em avançado estágio de erosão.
Isso a gente já sabe. Desde 2018, o Ministério do Meio Ambiente produz um documento, né, coordenado pelo professor Dieter Mirke, né, lá do Rio de Janeiro, que estabelece, que mostra isso. E isso ocorre por quê? Por vários motivos. Um dos motivos, por exemplo, ocorre longe das praias. A gente tem visto no litoral do Rio de Janeiro, lá em Campos, em Atafona, um processo erosivo tremendo. Por quê? Porque no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo e na área de Serra do Rio, a gente represa o rio, a gente usa muita água do rio, a gente assoreia o rio e com isso vem menos sedimento e a gente consegue, a gente faz com que chegue menos sedimento que teria a capacidade de engordar as praias, de alimentar as praias. Nesse meio tempo, as áreas, né, o sedimento das praias vai saindo, né? É um movimento natural. E tem um movimento do sedimento nas praias, olha, isso é super importante. Tem horas que o sedimento está na praia, tem hora que o sedimento está na parte submersa da praia, tem hora que o sedimento está na restinga ou na duna. É um movimento natural. Na hora que você constrói uma edificação ali, e aí eu chego no ponto, constrói muros, né? Você tem um rompimento dessa dinâmica. E isso tem agravado, tem intensificado os processos erosivos nas praias. Soma-se a isso a elevação do nível do mar. E aí, Edmo, olha só que bacana. Ó, Felipe, a gente tem no Instituto Oceanográfico uma das mais longas séries temporais do mundo, especialmente do hemisfério sul, de marés. São 70 anos esse ano, estão fazendo. A média de elevação do nível do mar é 4,2 milímetros por ano. Você vai falar, é pouquinho. Multiplica por 70. Soma isso, eventos extremos de tempestade, de maré alta meteorológica. Você tem aí a tempestade perfeita, né? Que vai fazer o quê? Aí eu vou finalizar minha linha de argumentação. Qual que é o problema, na minha opinião? O problema, eu vou traduzir numa palavra que é meio forte e que está sendo utilizada com uma licença jurídica e poética, que é estelionato. Eu vou explicar. A gente sabe que isso está acontecendo. A gente sabe que esses terrenos vão ser reclamados pelo mar. Eles não vão existir no futuro. Então, eu estou vendendo para uma pessoa privada um terreno que vai sumir. O próprio Carlos falou isso esses dias, né? São terrenos que vão sumir. A gente já sabe disso. Então, eu vou induzir uma pessoa a comprar um terreno que vai sumir. O que essa pessoa vai fazer? Porque normalmente as pessoas que estão de frente para o mar têm muito poder aquisitivo. Elas vão construir muros, e muros cada vez mais fortes. E esses muros vão impedir ainda mais o fluxo de sedimento. Isso vai agravar um processo de erosão que, com a elevação do nível do mar, vai fazer com que as praias, né, se estreitem. Isso se chama estreitamento da linha de costa, até um ponto que elas simplesmente sobem e as pessoas vão ficar sentadas no muro vendo o mar. Olha só que coisa legal, né? Isso impacta totalmente, né, toda a biodiversidade, todos os serviços ecossistêmicos que essa biodiversidade presta e, principalmente, toda uma economia, uma microeconomia que depende da praia. É o vendedor de bolinho de aipim, é a pessoa que aluga a cadeira, são as pessoas que estão ali, e isso é fonte de riqueza para os municípios, de prosperidade, de distribuição de renda. Então, a gente está falando de uma catástrofe nos municípios costeiros, no médio e no longo prazo. No curto prazo pode até ser bonitinho, né? Pode até aparecer que deu certo, mas não vai dar. A gente sabe disso. A gente sabe. E aí tem um ponto importante que a 10 traz, que antes disso, tem um ponto importante que a gente está falando de praias, só que toda essa discussão que a gente está fazendo serve para manguezal, que tem a sua orla. E a gente tem processos de ocupação da área posterior dos manguezais, que impedem os manguezais de migrar para dentro do continente, que é um movimento natural. Ele faria isso, mas como tem os muros, como tem essas edificações, ele não vai fazer, nem a praia, nem o manguezal. Resultado, a gente não vai ter nem praia, nem manguezal. E não vai ter peixe que nasce no manguezal, a gente não vai ter sequestro de carbono, estocagem de carbono no manguezal, a gente não vai ter um monte de coisa. E aí, né, o que que eu penso? Essas pessoas que vão ter isso, né, esses terrenos sendo impactados por essas atividades, num segundo momento vão pedir para quem ajudar? Para quem fazer obra de engordamento de praia, para quem fazer obra em enrocamento, para quem fazer moles, para quem? Para o poder público. Então isso também é um estelionato público, porque a gente está induzindo o Estado a ter prejuízos altíssimos, que não precisaria ter, porque a gente já sabe o que vai acontecer, isso lá no futuro. Ou seja, não é racional. Né? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as políticas públicas que a gente tem hoje, o PROCOSTA, que é o Programa de Conservação da Linha da Costa, o Projeto Orla, a Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, os Planos Estaduais de Gerenciamento Costeiro, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, tudo isso já está aí.
só para a gente implementar. E aí que eu acho que a gente tem que fazer um chamado para o TCE e para os TCUs, porque a gente tem que ter essas políticas implementadas. E aí eu gostaria muito que o Senado, que o Congresso, como um todo, tivesse muito preocupado em fiscalizar o poder público, pensando num horizonte temporal grande, e dar condições para a SPU, para o Ministério do Meio Ambiente, em termos de recurso de pessoal, para implementar as políticas públicas que não estão sendo implementadas. E é aí que vem o problema, né? E é aí que eu acho que é a solução. A gente tem que fazer isso, porque esse é o caminho para a gente ter praia para sempre, para todo mundo. Que eu acho que é o que a maioria da população brasileira, né, deseja. Porque na praia de sunga todo mundo é igual. Pode jogar futebol diferente, mas a princípio todo mundo é igual. Passou.